Boa tarde, meu nome é Franciele Maciel e eu sou acadêmica da Unifap, do curso de Bacharelado em Direito. Este trabalho apresentado é requisito avaliativo da disciplina de Direito Administrativo 2, ministrada pelo professor doutor Raul Galaad, e tem como tema os novos princípios expressos da nova Lei de Licitação e Contratos, uma pesquisa sobre como estes impactam na administração pública. Além de mim, também fazem parte do grupo a acadêmica Ivana Távora e o acadêmico Davi da Costa Evangelista. Inicialmente, darei um resumo do que vai ser abordado ao longo do trabalho, que tem por objetivo apresentar algumas das importantes inovações trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, que foi promulgada no dia 1º de abril de 2021. Em relação aos novos princípios expressos e sobre como estes impactam na administração pública. E a partir de uma revisão bibliográfica acerca do tema, desempenhar uma análise normativa, doutrinária e jurisprudencial, ambas dentro da esfera nacional e estrangeira, sendo o ordenamento jurídico de Portugal o objeto do direito comparado. Além disso, visa-se examinar os impactos gerados pela crise sanitária e humanitária provocada pelo vírus da Covid-19 acerca do tema. Agora irei falar sobre o conceito de licitação. Segundo Matheus Carvalho, a licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção de proposta da contratação mais vantajosa com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Nesse sentido, a administração ela não dispõe de uma autonomia para simplesmente alienar, adquirir bens ou serviços da maneira que ela entender cabível. Então, para que ela consiga executar essas funções, ela deverá desempenhar uma sucessão de procedimentos, sendo que esses devem estar pré-definidos em lei, viabilizando que uma aquisição, alienação, escolha de um serviço seja realizada isonomicamente. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos substitui as leis 8.666, até então, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei do Pregão, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, e essa substituição compreende a necessidade de uma legislação muito mais consistente, com transformações capazes de viabilizar uma maior facilidade ao procedimento licitatório e aos contratos ajustados pela administração pública. Agora, passando a falar especificamente do regime jurídico aplicável, nos termos do artigo 193, o regime da Lei 14.133 se tornou único e definitivo em março de 2023, tendo em vista o atingimento do prazo de revogação da Lei 8.666. Cumpre ressaltar que antes de atingir esse prazo, os dois instrumentos normativos que trabalhavam o tema existiam para poderem ser aplicados a critério do gestor público, sendo feitas licitações em momentos com o regime antigo e em outros momentos com o regime novo. Dando prosseguimento, o artigo 5º da Lei 14.133 prevê um rol de princípios a serem verificados quanto da aplicação da lei, onde serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. E a partir daqui, irei ponderar alguns dos princípios da nova lei. Segundo Matheus Carvalho, o princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito como uma pessoa jurídica responsável por criar o direito. No entanto,
submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos. Já no que concerne à licitação, deve o administrador observar as regras que a lei impôs para o procedimento licitatório, como uma aplicação efetiva do devido processo legal. Deve, portanto, o administrador público escolher o tipo e a modalidade licitatória prevista em lei para cada procedimento, segundo os padrões esculpidos da norma legal. Passando para os princípios da publicidade e transparência, o procedimento licitatório deve ter ampla divulgação, que diz respeito ao dever de divulgação oficial dos atos administrativos, como forma de consagrar o livre acesso dos indivíduos à informação de seu interesse e de impor transparência na atuação administrativa, permitindo maior controle de seu exercício, buscando promover o artigo 5º, inciso 33 e o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, ambos da Constituição Federal, em que diz, o artigo 5º, inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Passando agora para o artigo 37, parágrafo 3º, que diz: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Agora, o princípio da eficiência, que foi acrescido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 19. A partir de então, o artigo 37 da Carta passou a figurar da seguinte forma: a administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da segregação das funções será esmiuçado dentro do parágrafo 1º, artigo 7 da Lei 14.133, que diz: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Parágrafo 1º. A autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, que é vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Agora, falando do princípio da motivação, o dever de motivar a atuação do Estado mais encontra fundamento no âmbito federal no artigo 50 da Lei 9.784, que estabelece que, no artigo 50 diz, quando os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. E no parágrafo 1º, diz que a motivação ela deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão parte integrante do ato. Agora, o princípio da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se de princípios legais do direito administrativo previsto na Lei nº 9.684, especificamente no seu artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Quanto à segurança jurídica, tem-se o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que diz:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Já o princípio da competitividade refere-se de um princípio designado a viabilizar a disputa e o confronto entre os licitantes, estimulando a melhor contratação possível para a administração pública. Já está implícito na Lei nº 8.666, especificamente no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º, que diz: é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo. Agora, o princípio da celeridade está consubstanciado no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que diz: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E, por último, temos o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que, conforme o caput do artigo 3º da Lei nº 8.666, que diz: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Nesse sentido, a licitação ela não deve ser utilizada apenas para providenciar a proposta mais proveitosa, existindo a possibilidade em que poderá ser empregada como instrumento para o apoio de outras finalidades públicas. Agora, nesse momento, irei falar de um dos principais pontos do trabalho, que é apontar quais foram os principais impactos na administração pública. Começo a falar no Portal Nacional de Contratações, que é uma espécie de sítio eletrônico que está previsto no artigo 174 da Lei 14.133 e tem como objetivo dar publicidade de todos os atos pertinentes à licitação e contratações públicas e de operar como ferramenta para a realização de licitações eletrônicas. O PNCP, que ainda está em fase de implantação, substituirá os tradicionais diários oficiais e se tornará uma importante ferramenta de acompanhamento das informações relativas a licitações e contratos pelos interessados em participar do certame. Além disso, o legislador também se debruçou sobre o tema licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura. É um assunto muito polêmico na administração pública por conta dos diversos casos relatados de obras inacabadas e do mau uso do dinheiro público. Nesse sentido, a nova lei prevê, no parágrafo 3º do artigo 19, a utilização da tecnologia BIM, Building Information Modeling, nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, ou ainda tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. A nova lei, ela direciona a administração pública para que neste ramo de atividade utilize o que há de mais moderno no mercado. Passando para o próximo tópico, que é a base normativa estrangeira, que será de Portugal, a matéria que versa sobre os princípios aplicáveis ao regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza do contrato administrativo foi disciplinada no Código dos Contratos Públicos em 29 de janeiro de 2008, no artigo 1º-A, no parágrafo 1º, que diz: na formação e na execução dos contratos públicos devem ser respeitados os princípios gerais decorrentes da Constituição, dos Tratados da União Europeia e do Código do Procedimento Administrativo, em especial os princípios da legalidade, da
prossecução do interesse público, da imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade e da responsabilidade, bem como os princípios da concorrência, da publicidade e da transparência, da igualdade de tratamento e não discriminação. Finalizo aqui a minha parte e eu passo a palavra para o próximo colega, que vai falar sobre a doutrina nacional e estrangeira. Boa noite, eu sou Davi e abordarei agora o tópico da doutrina nacional. Primeiramente, falarei sobre o princípio da competitividade que foi inserido no rol taxativo entre os princípios da nova lei de licitações, a 14.133/2021, ou 14.133 de 2021. Conforme Reinaldo Couto e Álvaro Canto Campagnolo, o princípio da competitividade veda a pessoa licitante criar barreira ou impedimentos de participantes à participação mais universal possível na licitação, não sendo válidas disposições de edital que comprometem, restringam ou frustrem o caráter competitivo. Determinadas regras licitatórias, como o dever de sigilo da proposta, asseguram a competitividade e inibe que os preços sejam artificialmente alterados ou acordados para beneficiar licitantes e prejudicar a administração pública. A proibição de exigências desnecessárias para o cumprimento do objeto da licitação e a obrigação de publicidade e transparência são fatores que maximizam o alcance da licitação e a potencial participação dos interessados. Passando para o seguinte tópico, o princípio da eficiência, da economicidade e do planejamento. No modelo gerencial, são incorporados preceitos da iniciativa privada à função administrativa, com ênfase na obtenção de resultados e na qualidade da gestão pública, em detrimento de processos e ritos, além do estímulo à participação popular, da ampla transparência e da imparcialidade na efetivação do bem comum. A Lei 14.133 de 2021 traz em seu bojo diversos mecanismos de planejamento, como o estudo técnico preliminar, artigo 18, inciso 1º, e a matriz de riscos alocados ao contratante e ao contratado, artigo 22, inciso 1º, instrumentalizando-se adequado planejamento das licitações e contratações, tal como os meios de controle. Reinaldo Couto e Álvaro Canto Campagnolo. Princípios das segregações de funções. Novíssimo princípio é de grande importância para um país como o Brasil. Norteado por esse princípio, o processo licitatório não será maculado pela corrupção, ante a cooptação de agentes públicos. O princípio da segregação de funções é esmiuçado no comentário do parágrafo 1º do artigo 7º desta lei. Com fundamento nesse princípio, haverá vários agentes públicos trabalhando nas fases licitatórias, o que reduz os erros de fraudes e erros, conforme determina a lei e estuda a doutrina. Princípio da motivação. A motivação nada mais é do que a exteriorização de motivos do ato administrativo, quando previsto em lei, como obrigatória, íntegra, A motivação nada mais é do que a exteriorização dos motivos do ato administrativo e, quando previsto em lei como obrigatória, integra a forma do ato ou procedimento administrativo. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo constituir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, nesse caso, serão parte integrante do ato. Os doutrinadores Reinaldo Couto e Álvaro do Canto
asseveram que motivo e motivação não são, na linguagem técnica, sinônimos. Aquela motivo é a situação que enseja a edição de um ato administrativo. A causa necessária é a edição do ato ou acontecimento fático ou jurídico que exige ou faculta a ação administrativa. Esta, ou seja, motivação, é a justificação da existência do motivo, fato e da adequação do ato decorrente do fato aos postulados normativos, fundamento jurídico. O motivo é elemento do ato administrativo, precedente à declaração da administração, porquanto integra os elementos do universo dos fatos. A motivação, por sua vez, integra a forma do ato, que também é elemento de sua constituição. Por conseguinte, vícios de motivação repercutem em vícios de forma. Princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade surgiu no caso de Associated Provincial Pictures Houses Limited versus Westbury Corporation, em 1948, julgado por tribunal britânico. A decisão judicial criou o teste da razoabilidade. Lord Green, presidente do tribunal, em Obiter Dictum, afirmou: é verdade, discricionariedade deve ser exercida com razoabilidade. Por exemplo, uma pessoa investida de discricionariedade deve, por assim dizer, conduzir-se dentro da lei. Assim, o princípio da razoabilidade realiza-se quando, na determinação de obrigações e tomada de decisão, o administrador tem em vista os problemas que realmente precisa considerar, devendo excluir da sua avaliação problemas reputados irrelevantes. A razoabilidade é observada quando, na interpretação da lei, do edital e do contrato, presume-se o que normalmente acontece, não o extraordinário ou o improvável, de modo que as normas indiquem, em relação aos fatos jurídicos, aqueles que adstringem ao universo da normalidade e aqueles que merecem a repulsa do direito. Princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade é a relação equilibrada entre causa e consequência. É a imputação balanceada do efeito que envolve a lógica, elemento metajurídico. A clássica frase de Jelinek: não se abatem pardais disparando canhões, ilustra bem a dificuldade de criação do conceito único de proporcionalidade e a facilidade de percepção do seu conteúdo quando aplicado ao caso concreto. Enfim, o doutrinador constitua o princípio da proporcionalidade aplicado à licitação da seguinte forma: em verbis, o princípio da proporcionalidade ou da proibição de excessos tem como limite de escopo a proteção dos direitos fundamentais, por limitar a discricionariedade do Estado perante os direitos conquistados pelos indivíduos nos Estados constitucionais modernos. Princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica representa um conjunto de imperativos e garantias que torna possível às pessoas o conhecimento antecipado das consequências diretas de seus atos e fatos à luz da liberdade conhecida. Representa também a estabilização e a desejada imutabilidade do que foi praticado com base nessa liberdade. Para a efetividade do princípio da segurança jurídica, tem-se, dentre outros comandos normativos, a obrigação estipulada no artigo 22, parágrafo 1º, da Lei 14.183 de 2021, Lei de Licitações, referente à alocação de riscos e às responsabilidades das partes contratantes. Logo, a definição precisa dos riscos delimita as consequências para a administração e para o contratado, e exalta a compreensão das regras do jogo, evitando surpresas e, consequentemente, insegurança jurídica. Princípio da celeridade. O princípio da celeridade traduz-se na agilidade dos atos e procedimentos com vistas à realização da licitação e à formação dos contratos em tempo hábil e satisfatório.
A promoção da celeridade requer a supressão de entraves burocráticos e desnecessários, como o reconhecimento de firma. A respeito, o artigo 12, inciso 5º da Lei nº 14.133 de 2021, Lei de Licitações, dispõe que no processo licitatório, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade, salvo imposição legal. Princípios da publicidade e da transparência. De acordo com o princípio da publicidade, o procedimento licitatório deve ter ampla divulgação. Sendo essa publicização dos atos, o procedimento licitatório não poderá ter continuidade. A transparência constitui um dever maior do que a publicidade, porque transcende a dimensão formal dessa. É comum o respeito às regras de publicidade dos atos oficiais, sem a observância do princípio da transparência. Não se pode olvidar que o gestor público não cuida dos negócios dos quais é titular, mas do interesse público, razão porque a publicidade dos processos administrativos é pressuposto umbilicalmente ligado à sua legitimidade, de modo que o uso de senhas para o acesso a processos administrativos é condição devera singular. O artigo 184 da Lei 14.133/2021 dispõe que o conteúdo desta lei aplica-se no que couber e na ausência de norma específica aos convênios, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. O dever de transparência recai sobre todos os atos e negócios públicos, mesmo quando não onerosos. Nesse aspecto de negócios jurídicos celebrado pela administração pública, tem-se exemplo de mau ferimento à norma de transparência, a realização de acordos de cooperação técnica sem observância de chamamento público. Avancemos ao tópico seguinte: doutrina estrangeira, Portugal. O princípio da concorrência é a trave mestre da contratação pública. Pretende-se a maior concorrência possível, mais efetiva e sã, uma concorrência séria entre interessados. Os procedimentos devem ser organizados de maneira a suscitar o interesse do maior número de concorrentes e candidatos, abertos sem qualquer condições que tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência. O princípio da transparência dá a garantia de que os eventuais atentados às determinações da lei e às exigências dos princípios da concorrência, da igualdade a ocorrer e virão à luz do dia, serão reconhecidos os interessados. Pretende-se que os sujeitos administrativos dos procedimentos atuem às claras, mostrando como procedem e por que procedem dessa maneira, dando a conhecer antecipadamente tudo aquilo que possa influenciar a conduta a adotar pelos concorrentes e documentando oficialmente as opções tomadas e os juízos formulados, de maneira que os interessados possam se conformar ou reagir. Bom, esse é o trecho retirado da doutrina portuguesa. Vislumbramos que o Estado português, no que tange ao processo licitatório, influenciou muito o Estado Nacional brasileiro. Nesse contexto, no que se refere aos novos princípios expressos na nova lei de licitações, como competitividade e transparência, houve influência de Portugal. Jurisprudência nacional. Entendimento jurisprudencial, jurisprudência nacional. Com fundamento nos princípios expressos na Lei 14.133/2021, os tribunais de contas, especificamente, vêm aplicando estes princípios com fundamentos de precedentes antigos. Portanto, em estudo analítico, alguns tribunais já estavam à frente de seu tempo. Acórdão 1829/2022, plenário do TCU, Tribunal de Contas da União. Da lógica do sistema de licitações, observa-se a necessidade de se balancear a exigência de qualificação financeira com a necessidade de afastar eventuais restrições desarrazoadas à ampla competitividade, princípio exemplificado em diversos julgamentos dessa Corte. Aí, observa-se que a jurisprudência à frente da legislação já aplicava há mais de uma década o princípio que hoje é expresso na lei.
qual seja o princípio da competitividade. Aqui eu encerro a minha participação e passo para Ivan. Boa tarde, turma. Meu nome é Joana Távora. Irei dar continuidade na apresentação, certo? Para que vocês possam entender melhor, agora a partir da perspectiva da jurisprudência estrangeira e também sobre o momento pandêmico que nós vivemos. Então, a gente vai olhar também sobre a perspectiva da pandemia no contexto pandêmico da Covid-19 e posteriormente iremos concluir esse artigo, certo? A jurisprudência estrangeira que nós escolhemos foi a de Portugal. Nos termos da jurisprudência portuguesa, os processos licitatórios eles têm que seguir os princípios legais sob pena de nulidade. Cita a jurisprudência o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, do dia 23 de nove de 2008. A anulação do ato de licitação é suscetível de ocorrer em razão de vícios de vontade dos licitantes ou de vícios de natureza processual, mas em qualquer caso, sob a pena de reclusão, tem que ser invocada no prazo legal da primeira instância. 2. A nulidade dos atos processuais só pode ser invocada pelo interessado que lhe não tenha dado causa, na observância da formalidade ou na repetição ou eliminação do ato. No prazo geral de 10 dias, artigo 153, número 1 e artigo 203 do Código do Processo Civil. Se a parte estiver presente por si ou pelo respectivo mandatário, no momento em que a nulidade é cometida, deve arguí-la até ao termo do ato processual em causa. Não estando a parte presente, o prazo de arguição e contado do dia em que, depois de cometida a nulidade, a parte interveio em algum ato praticado no processo ou foi notificada para qualquer termo dele. O mero fato de os interessados não terem comparecido na data para a qual fora designada a continuação da Conferência de Interessados, já iniciada em 27 de 4 de 1999, e na qual eles tampouco estiveram presentes, mas apenas representados pelo mandatário, a quem havia conferido poderes forenses gerais e também os especiais para confessar e desistir e transigir no presente processo de inventário. Tendo-se então logo constatado que não era possível a obtenção do acordo unânime quanto à composição dos quinhões de diversos interessados, só não se tendo passado imediatamente a fase de licitações para o mandatário dos interessados ter dito na altura que não se encontrava preparado para elas proceder. Desta feita, com o objetivo explícito de se proceder às licitações, não constitui fundamento legal para deixar de se proceder nessa data as licitações entre os interessados presentes, certo? Quanto à questão da lei de licitações e contratos no contexto da pandemia de Covid-19, a atual lei de licitações, ela delimitou durante a pandemia da Covid-19 as características dos contratos administrativos, estes subsidiados pelo direito privado, podendo ser verificada no artigo 55 a composição das cláusulas que são essenciais ao contrato. Dessa maneira, delimitou-se o escopo do contrato, permitindo que se possa verificar, em sua decorrência, a obrigatoriedade de gerenciar e fiscalizar as cláusulas na execução. Nesse sentido, sob perspectiva prática, existem especificidades nos contratos que, com os desdobramentos das aplicações dos princípios, se torna possível que a Covid-19 interferiu diretamente nas relações contratuais, que propiciou consequências que podem ser visualizadas odiernamente. No que tange a isso, gente, paira-se as consequências advindas desse cenário pandêmico no Brasil, em que muitas relações contratuais se encontram sendo ajustadas. Urgem as mudanças na legislação provisoriamente, chamada também de direito provisório, permitindo que fosse inserido nos contratos administrativos e de forma especial nas relações de trabalho e nos contratos vigentes da administração pública, e que a todo momento eles estão sendo alterados para que sejam adequados àquela realidade. Essa nova realidade. Diante do exposto, a Lei 14.271 de 2021, ela autorizou a administração pública a comprar com a dispensa de licitações de insumos
de licitação, insumos, bens e serviços, inclusive de engenharias, maneiras para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A dispensa de licitação. Diante do exposto, a Lei 14.271 de 2021, ela autorizou a administração pública a comprar com dispensa de licitação insumos, bens e serviços, inclusive de engenharia, maneiras para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. A dispensa de licitação ela foi perceptível nos casos em que havia necessidade de pronto atendimento, a situação de emergência e risco à segurança de pessoas e obras, e prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens públicos ou particulares. No que concerne a isso, gente, durante a pandemia, a nova lei ela dispensou a licitação para comprar insumos, bens e serviços contra a Covid-19, assim como também permitiu aos gestores realizar pagamentos antecipados. Ações imediatas que surgiram de uma necessidade de tomar decisões urgentemente sobre os negócios jurídicos que são firmados frente às mudanças das regras, mas assegurando sempre, gente, a prestação de serviços e o enfrentamento da emergência diante da emergência de saúde pública. Nós concluímos, portanto, nesse trabalho, que a nova lei de licitação e contratos administrativos permite que